Lettera dei Romani, capitolo 1, Carta di Paolo aos Romanos, capítulo 1, versetto 16 e 17. versículo 16 e 17. È un testo conosciuto É um texto bastante conhecido, che praticamente sarebbe un riassunto di tutta la lettera dei Romani. e que seria um resumo de toda a carta de Romanos. Io infatti non mi vergogno del Vangelo, perché è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima come del greco. In esso, cioè nel Vangelo, si rivela la giustizia di Dio da fede a fede, come sta scritto: il giusto per fede vivrà. Amém? Chiudi i tuoi occhi. Feche seus olhos, irmãos, vamos orar. Padre Santo, nel nome di Gesù Cristo, ancora una volta, Signore, noi siamo qui attorno alla Tua parola, alla Sacra Scrittura, per capire, Signore, quello che da parte Tua ci è stato rivelato. Ti prego, Signore, che il Tuo Spirito Santo ci guidi mentre facciamo strada nei ragionamenti sulla Tua parola, e possiamo, Signore, veramente prendere qualcosa per la nostra vita, imparare qualcosa da questo punto, Signore. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen. Amém. C'è stato un grande evangelista, Houve um grande evangelista, e io penso che una buona parte di voi avete già sentito parlare di lui, acho que uma boa parte de vocês já escutaram sobre ele, il dottor Billy Graham, o Dr. Billy Graham, considerato l'ultimo dei grandi evangelisti nel mondo. considerado um dos últimos grandes evangelistas do mundo. Praticamente lui era uno che riusciva a radunare una folla in un'arena per ascoltare la parola, Ele era aquele que conseguia reunir uma grande multidão em estádios de futebol. ed è stato anche consigliere dei presidenti americani. Foi também conselheiro de vários presidentes americanos. Amen. Un uomo veramente notevole nel suo ministero come evangelista. Um homem notável no seu evangelho como evangelista. E un giorno gli hanno chiesto: E um dia lhe perguntaram: dottor Billy Graham, perché che tu non ti diventi presidente di America? Dr. Billy Graham, por que o senhor não se torna o presidente dos Estados Unidos? Già che sei così tanto conosciuto e apprezzato dagli americani. Já que o senhor é tão conhecido e tão querido dos americanos. Lui rispose così: E ele respondeu assim: semplicemente perché io non posso abbassare il mio livello. simplesmente porque eu não posso baixar o meu nível. E lui ha aggiunto: E ele acrescentou: e la cosa più nobile che una persona può essere sulla terra uma coisa que mais nobre que a pessoa pode ser nesta terra è un proclamatore del Vangelo di Gesù Cristo. é um proclamador, um anunciante do Evangelho de Jesus Cristo. Amen. È la cosa più importante su quale Dio ha conferito a un essere umano. É a coisa mais importante que Deus possa ter conferido a um ser humano. È proclamare la sua parola. É proclamar a sua palavra. Amen. È parlare nel nome suo. É falar no seu nome. Parlare in nome di Dio Falar em nome de Deus. e per mezzo del suo spirito. E por meio do seu Espírito. Questo brano che vi porto oggi, Esse texto que eu trago para vocês hoje come ho detto, è un testo interessante che scrisse Paolo, é um texto muito interessante que Paulo escreveu, perché Paolo intendeva conoscere la comunità di Roma. porque Paulo pretendia conhecer os romanos. Lui non conosceva la chiesa di Roma. Ele não conhecia a igreja de Roma. Non è stato lui il fondatore della chiesa di Roma. Não foi ele o fundador da igreja de Roma. Ma lui sapeva che c'era qua a Roma una comunità che credeva in Cristo. Mas ele sabia que em Roma havia uma comunidade que cria em Ed Cristo. è stato questo il motivo per cui lui scrisse questa lettera. E foi por esse motivo que ele escreveu esta carta. E
fra tante cose che lui parla in questa lettera, E entre tantas coisas que ele fala nessa carta, nella sua prefazione lui dice una cosa interessante. no prefácio ele diz uma coisa muito interessante. Io non mi invergogno del Vangelo di Cristo, Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, perché è la potenza di Dio porque é o poder de Deus per la salvezza di chiunque crede. para a salvação de qualquer um que crer, Chiunque crede. que qualquer que crer. Prima del giudeo e dopo del greco. Primeiro os judeus, depois os gregos. Mettiamo in modo più semplice la salvezza di tutte le persone. Ou podemos dizer assim, a salvação de todas as pessoas. Amen. Amém, irmãos? E cosa sta intendendo dire Paolo? E o que Paulo está pretendendo dizer aqui? Lui vuole dire ai Romani Ele quer dizer aos romanos sulla grandiosità che è il Vangelo di Cristo. sobre a grandiosidade que é o Evangelho de Cristo. Che il Vangelo di Cristo non era soltanto un argomento religioso. Que o Evangelho de Cristo não era apenas um assunto religioso. Che il Vangelo non era soltanto una storia che è successa a Gerusalemme. Que o Evangelho de Cristo não era apenas uma história que aconteceu em Jerusalém. Ma che c'era qualcosa in questa buona notizia Mas que havia uma boa coisa nessa notícia che i Romani dovevano sapere. que os romanos deveriam conhecer. Amen. E lui comincia dicendo così: E ele começa dizendo assim: non mi vergogno di questo Vangelo. não me envergonho desse Evangelho. È interessante che Paolo qua, lui dice non mi vergogno, É interessante que Paulo aqui disse: eu não me envergonho, ma lui sta facendo un uso di una figura retorica. mas ele está fazendo uso de uma figura retórica. Perché Paolo non aveva nessun motivo da vergognarsi. Porque ele não tinha motivo por que se envergonhar do Evangelho. Anzi, vergognarsi di questo Vangelo era una cosa che non è mai stata nella mente di Paolo. Muito pelo contrário, jamais passou isso pela cabeça de Paulo. Lui non ha mai pensato di avere qualsiasi tipo di vergogna di questo Vangelo. Ele jamais pensou em ter qualquer tipo de vergonha do Evangelho. Ma lui fa uso di una figura retorica Mas ele faz aqui o uso de uma figura retórica, che, cioè, non lo so come si dice in italiano, ma sarebbe litote o litote, qualcosa del genere. em italiano quer Gli dizer. italiani si capiscono più o meno così, ti spiego cos'è. Os italianos conhecem essa figura retórica como litote, Che sarebbe più o meno una cosa così. que seria uma coisa mais ou menos assim. Io uso un modo negativo Eu uso uma forma negativa per dire una verità positiva. para dizer uma verdade positiva. Amen. Amém? Ad esempio, Por exemplo, io posso arrivare a una persona e dire così: eu posso chegar numa pessoa e dizer assim: questa persona è vecchia. essa pessoa é velha. Questa è una parola pesante, É uma palavra pesada, vero o no? verdade ou não? Ma cosa faccio io per essere un po' più polite, un po' più delicato? Mas o que eu posso fazer para falar a mesma coisa de uma forma mais polida? Io dico: questa persona non è così tanto giovane. Essa pessoa não é tão jovem assim, Hai capito cosa intendeva Paolo? entendeu? Questo è litote. Isto é o litote. Ossia, lui sta dicendo, non è che lui sta dicendo non mi vergogno. Não é que ele está dizendo, eu não me envergonho. Lui sta dicendo io ho orgoglio di questo Vangelo. Pelo contrário, ele está dizendo, eu tenho orgulho desse Ma Evangelho. perché che lui fa uso della parola non mi vergogno? Mas por que ele faz uso dessa palavra, não me envergonho? Perché i romani in quel periodo Porque os romanos, naquele tempo, erano basati su due cose: eram baseados em duas coisas: onore honra e vergogna. e vergonha. O tu eri una persona di onore Ou era você uma pessoa de honra, o tu era quel tipo che faceva vergogna. ou você era aquele tipo que causava vergonha. E Paolo voleva parlare della sua fede ai romani, E Paulo queria falar da sua fé aos romanos, ma non voleva arrivare con quella forma orgogliosa. mas não queria chegar de uma forma orgulhosa. E lui dice: io non mi vergogno E ele dizia, eu não me envergonho di questo Vangelo. desse Evangelho. Ma lui non si ferma lì. Mas ele não para ali. Lui dice: perché in questo Vangelo Ele disse ainda, porque neste Evangelho c'è qualcosa che dovete sapere. tem alguma coisa que vocês têm que saber. E è questo che c'è dentro di questo Vangelo E é isso que tem dentro desse Evangelho che mi rende orgoglioso di predicare questo Vangelo. que me torna orgulhoso de pregar esse E Evangelho. io voglio andare a Roma E eu quero ir para Roma, e condividere con voi quello che c'è dentro di questo Vangelo. partilhar com vocês o que tem dentro desse Evangelho. Amen, fratello. Quindi questa sera io voglio condividere con te Então, esta noite eu quero dividir com você la importanza a importância di questo Vangelo di Cristo. deste Evangelho de Cristo. Amen. Amém, irmãos? Un Vangelo che Paolo si orgogliava di predicare, O Evangelho que Paulo tinha orgulho de pregar. che era un onore per lui essere un predicatore di questa buona notizia, buona novella. E era para ele um orgulho, uma honra ser o pregador das boas novas. E lui dice:
perché che per Paolo allora lui si orgogliava di questo Vangelo? E por que Paulo se orgulhava desse evangelho? Non uso qua la parola non mi vergogno. Não vou usar a palavra não me Abbiamo già vergonho. passato il periodo romano. Já passamos pelo período romano. Adesso possiamo dire io mi orgoglio di questo Vangelo. Agora podemos dizer, eu me orgulho desse E evangelho. perché che Paolo si orgoglia di questo E Vangelo? por que Paulo se orgulha desse evangelho? La prima cosa che dice Paolo è questa. A primeira coisa que ele disse é isto. Io mi orgoglio di questo Vangelo Eu me orgulho desse evangelho perché è la potenza di Dio. porque é o poder de Deus. A volte le persone pensano che potenza di Dio Às vezes as pessoas pensam que poder de Deus è soltanto una riunione in chiesa é apenas uma reunião na igreja, dove le persone provano qualche brividi, onde as pessoas sentem qualquer tipo de arrepio, de sensação, qualche tipo di energia. algum tipo de energia. Ma Paolo non sta dicendo così. Mas Paulo não está dizendo assim. Paolo sta dicendo io mi orgoglio del Vangelo di Cristo Paulo está nos dizendo, eu me orgulho do evangelho de Cristo, perché questo Vangelo c'è contenuto la potenza del proprio Dio. porque nesse evangelho está contido o poder do próprio Deus. La parola greca che usa Paolo è dunamis. E a palavra grega que Paulo usa é dunamis. Cosa vuol dire la parola O dunamis? que quer dizer essa palavra dunamis? Lui sta parlando di una energia Ele está falando de uma energia che abilita la persona. que habilita a pessoa. Praticamente questa parola dunamis Então, praticamente, essa palavra dunamis era usata in un senso più o meno così, é usada num sentido mais ou menos assim. perché tu puoi usare la parola potenza Porque você pode usar a palavra poder con senso di autorità. com um sentido de autoridade. Un poliziotto ha una certa potenza, una certa autorità, Um policial tem uma certa autoridade. ma in questo caso Paolo sta dicendo Mas nesse caso, Paulo está dizendo, Dio non è soltanto un'autorità, Deus não é apenas uma autoridade. Dio ha una potenza, un dunamis. Deus tem um poder, um dunamis. Sa cosa vuol dire questo che sta dicendo Paolo? Sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? La parola dunamis A palavra dunamis si intendeva una energia fuori dal pianeta Terra, per farvi una idea, pretendia dizer que era uma energia fora do nosso planeta, che addentrava nel nostro pianeta que entrava no nosso planeta per combattere le forze di resistenza. para lutar contra as forças de resistência. Stai tranquillo, non sto parlando di alieno. Não estou falando de aliens, irmãos. Amen. È il senso di dunamis. É o sentido de dunamis. E perché che Paolo prende in prestito questa parola per dire di Dio? E por que Paulo pega emprestada essa palavra para dizer de Deus? Lui sta dicendo io mi orgoglio di questo Vangelo Ele está dizendo, eu me orgulho desse evangelho, perché quando io predico questo Vangelo e quando eu prego esse evangelho, Dio è presente in una energia attiva nella vita dell'uomo porque Deus está presente de uma forma ativa na vida do homem. e Dio riesce a combattere le forze di resistenza nel cuore umano. E Deus consegue combater as forças resistentes no coração do homem. Amen. Se tu guarda la tua salvezza, se tu guarda la tua propria Se salvezza, você olhar para a sua própria salvação, la tua esperienza personale con a Cristo, sua experiência pessoal com Cristo, vedrai che tu prima você verá que antes tu eri tanto resistente a Dio. você tinha tanta resistência com Deus. È vero o no? Verdade ou não? È vero o no? Era difficile accettare la idea di Dio. Era difícil aceitar a ideia de Deus. Ti sembrava una pazzia Parecia uma loucura. e tu eri resistente. Você fazia uma resistência. Ma quando tu hai ascoltato il Vangelo che predicava Paolo, Mas quando você escuta o evangelho que Paulo pregava, il dunamis di Dio ti ha colpito. o dunamis de Deus te atingiu. Amen. E la tua resistenza è crollata. Alleluia. E a tua resistência com Deus Dio desmorona. ha vinto te nel cuore. Deus venceu você no seu coração. Chi può credere così? Dice gloria a Dio. Quem pode dizer, diga glória a Deus. Allora Paolo sta dicendo io non mi vergogno di questa cosa. Então Paulo está nos dizendo, eu não me envergonho desta coisa. Perché non è possibile una persona vergognarsi di una cosa del genere. Porque não é possível a pessoa se envergonhar de uma coisa como Deus. Un Dio che conquista il cuore umano Um Deus que conquista o coração humano. non è un Dio da vergognarsi, è un Dio da orgogliarsi. Não é um Deus para se envergonhar, é um Deus para ter E Paolo orgulho. dice io voglio andare a Roma E Paulo disse, eu quero ir para Roma e condividere con voi e dividir com vocês. e perché che sono fiero di questo Vangelo che Eu predico. sou fiel a esse evangelho que prego. Tu puoi alzare la tua mano e dire gloria a Dio. Levantar a mão e dizer glória a Deus, irmãos. È la potenza di É Dio. o poder de Deus. Quando una persona ascolta il Vangelo, Quando uma pessoa escuta o evangelho, quando la parola di Dio è predicata, quando uma palavra de Deus é pregada, quando la buona notizia è condivisa con un peccatore, quando uma boa notícia é dividida com um Paolo sta pecador. dicendo c'è lì la presenza del proprio Dio parlando con il peccatore. Paulo está nos dizendo, ali está a presença de Deus conversando
conversando com o pecador. Magari la persona dice così, pastore, Às vezes a pessoa diz para mim, pastor, ma il Vangelo sembra una stupidaggine. mas o evangelho parece uma estupidez. Ascoltare una persona parlando di una storia biblica. Escutar alguém falando de uma história bíblica, Però Paolo sta dicendo, mas Paulo aqui está dizendo, dietro di questo semplice messaggio dentro dessa simples mensagem, c'è la mano di Dio lavorando per conquistare le tue forze di resistenza. C'è il dunamis di Dio dentro di te. tem a mão de Deus trabalhando para libertar você dessa Mentre un resistência. predicatore parla della parola di Dio, Enquanto um pregador fala da palavra de Deus, Dio sta parlando al cuore di quello peccatore. Deus está falando no coração daquele E pregador. Paolo dice, io sono fiero di questo Vangelo. E Paulo diz, eu sou fiel a esse evangelho. Amen. Tu alza la tua mano e dici gloria al nostro Signore. Dunamis di Dio. Dunamis de Deus. Sai la cosa interessante? Sabe uma coisa interessante, irmãos? Che nel libro di Atti degli Apostoli No livro dos Atos dos Apóstolos, è interessante questa cosa. é interessante isso que eu vou dizer. Capitolo 1 versetto 8 Capítulo 1, versículo 8. dice così: Diz assim: riceverete potenza che verrà su di voi. Recebereis poder que virá sobre vós. Amen. Sa qual è la parola che è usata lì? Sabe qual é a palavra que é usada ali? Di potenza? De poder? Non è autorità, Não é- exousia. Não é autoridade, È dunamis di Dio. é dunamis. Quando Deus. lo Spirito Santo scese sulla Chiesa, Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, la Chiesa comincia a condividere le buone novelle. a igreja começa a condividir La as boas Chiesa comincia a notícias. parlare di questo Vangelo. A igreja começa a falar sobre esse evangelho. Perciò che Paolo dice, io sono fiero, Por isso que Paulo disse, eu sou fiel, orgoglioso orgulhoso di questo Vangelo. desse evangelho. Amen. Non ho nessun motivo da Não vergognare. tenho motivo para me envergonhar. Vergogna non mi è neanche venuta in mente, non posso neanche A pensare. vergonha jamais me veio ao coração, não posso nem pensar Io nisso. sono fiero, orgoglioso di Eu questo sou Vangelo. orgulhoso dessa palavra. Amen. Amém, irmãos? Potete sopportarmi mai più 2 minuti? Posso falar por mais 2 Con minutos, questo irmãos? amen devo chiudere qua la pratica. Ti lascio un altro motivo che Paolo dice che lui era orgoglioso del Vangelo che predicava. Vou deixar uma outra palavra que Paulo dizia que era orgulhoso do evangelho. Lui sta dicendo perché in esso, nel Vangelo, Porque aqueles que desconhecem o evangelho, perché nel Vangelo porque no evangelho c'è rivelata está revelada la giustizia di Dio. a justiça de Deus. Questo è un brano interessante Esse é um texto muito interessante, perché questo versetto ha fatto spuntare la riforma protestante del 1500. porque este texto fez despontar a reforma protestante. Perché con il grande riformatore Martinho Lutero Porque o grande reformador Martinho Lutero ha capito finalmente cosa intendeva Dio entendeu finalmente o que Deus queria dizer. e che tante persone finora non hanno capito. E que tantas pessoas até agora não entenderam. Che la giustizia di Dio è stata rivelata nel Vangelo. Que a justiça de Deus foi revelada no evangelho. Dio ha stabilito un livello di giustizia Deus estabeleceu um nível de justiça, che è Lui stesso. que é Ele mesmo. E una persona per vivere con Dio, E para uma pessoa viver com Deus, una persona avere qualsiasi rapporto con Dio, para uma pessoa ter qualquer relacionamento com Deus, deve avere la stessa misura di giustizia che c'è Dio. tem que ter a mesma medida de justiça que tem Deus. Impossibile. Impossível. Se una persona, questa è la legge di Dio, Esta é a lei de Deus. Se uma pessoa vuole vivere con Dio, quer viver com Deus, deve avere la giustizia in rettitudine deve ter uma justiça em retidão che il proprio Dio ne ha. que o próprio Deus não tem. Avete capito? Deu para entender, irmãos? Allora Lutero quando sentiva questa cosa Então Lutero, quando escutava essa coisa, gli causava proprio un disagio nel cuore. lhe causava um desconforto no coração. Come Dio può chiedere qualcosa del genere a me? Como Deus pode querer alguma coisa assim de mim? Come Dio può chiedere che io abbia la giustizia che c'è Lui? Como é que Deus pode querer que eu tenha a justiça que Ele tem? Posso essere il più santo, Posso ser o mais santo. posso nascondermi in una spelonca, Posso me esconder numa caverna. come hanno fatto i monaci e eremiti Como nell'inizio. fizeram os eremitas no início. Ma era impossibile, Mas é impossível. perché tu devi essere perfetto nel pensiero, Porque tem que ser perfeito no pensamento, perfetto nelle parole, perfeito nas palavras, perfetto nel cuore, perfeito no coração, perfetto nel comportamento, perfeito no seu comportamento. e tu devi avere quella rettitudine che c'è il
proprio Signore. E você tem que ter a retidão que tem o próprio Deus. Allora come posso avere rapporto con Dio? Non ci arrivo mai a questo livello. Como é que eu vou poder um relacionamento com Deus que eu jamais chegarei nesse nível? Allora Lutero nella sua riflessione ha capito una cosa importante. Mas Lutero, nas suas reflexões, entendeu uma coisa importante. Questa giustizia che Dio richiede Esta justiça que Deus requer è stata data gratuitamente nel Vangelo di Gesù Cristo. foi nos dada gratuitamente no Evangelho de Jesus Per Cristo. mezzo del Signore Gesù Por meio de Jesus Cristo e dalla sua morte sulla e croce, da sua morte na cruz, adesso tu puoi essere perfetto come Dio vuole, agora você pode ser perfeito como Deus quer. ma non perché tu sei bravo. Mas não porque você é bom. È una giustizia offerta a te É uma justiça oferecida a você e che tu puoi avere per fede in questa e giustizia. que você pode ter por fé nesta justiça. Cosa devo fare, pastore? Então o que eu devo fazer, pastor? Nulla, soltanto credere in questa offerta gratuita. Nada, apenas creia nessa oferta Già che tu non gratuita. sei capace di arrivare, Já que você não é capaz de chegar nisso, Dio te l'ha data gratuitamente. Deus te deu gratuitamente. È una giustizia offerta nel Vangelo. É uma justiça oferecida pelo Allora Evangelho. Paolo sta dicendo, Então Paulo está dizendo, io sono orgoglioso di questo Vangelo, eu sou orgulhoso desse Evangelho. perché quando predico questo Vangelo E quando eu prego esse Evangelho, sto dando l'opportunità delle persone essere perfette al cospetto di Dio. estou dando a oportunidade das pessoas serem perfeitas diante de Deus. Alleluia! E questa perfezione è data dal proprio Dio a noi. E essa perfeição é dada pelo próprio Deus a nós. Mentre si predica il Vangelo di Cristo, Enquanto se prega o Evangelho de Deus. allora la vita si diventa leggera. Então agora a vida se torna leve. Alleluia. Adesso non serve che io sto cercando di fare qualcosa. Então não preciso mais ficar procurando as coisas. Non serve che Fazer io as coisas. fare buone opere, Fazer boas obras. perché Dio mi guardi in un modo favorevole. Porque Deus me olha de uma forma favorável. Il Signore sta dicendo quella giustizia che Dio vuole, Então o Senhor está dizendo, aquela justiça que Deus quer. quella perfezione che Lui vuole, Aquela perfeição que Deus quer. Lui ti sta dando nel Vangelo di Gesù Cristo. Ele está dando para você no Evangelho de Jesus Cristo. Basta credere per fede, Basta crer pela fé. basta ricevere per fede. Basta receber È pela una fé. giustizia di grazia, É uma justiça è un gratuita. favore di Dio, È un favore e di tu Dio. devi ricevere col cuore in E fede. você quer receber com o coração e pela fé. Io non mi vergogno di questo Vangelo, E eu não me envergonho desse Evangelho. anzi sono fiero di questo Vangelo. Antes eu sou fiel a esse Evangelho. Sono orgoglioso di essere portavoce di questa cosa. Sou orgulhoso de ser o porta-voz desse Evangelho. Sono orgoglioso di aprire la porta della eternità alle persone. Sou orgulhoso de abrir a porta da eternidade para as pessoas. Perché mentre predico questa parola, Porque enquanto eu prego essa palavra, perché mentre annuncio questo Vangelo, enquanto eu anuncio este Evangelho, sto prendendo i portoni del paradiso estou pegando os portões do paraíso e li sto aprendo davanti alle persone. e estou abrindo para as pessoas. Paolo dice: io sono orgoglioso di questo Paulo Vangelo. diz, eu sou orgulhoso desse Non mi Evangelho. vergognerò mai di questo Vangelo. Jamais me envergonharei desse Evangelho. Alza la tua mano e glorifica il nome del Levante sua mão e Signore glorifique a Gesù. Deus, irmãos. Questo Vangelo è rivelata la giustizia di Dio. Esse Evangelho revela a justiça de Deus. Paolo sta dicendo a me e a te, Paulo está dizendo para mim e você, nel mio Vangelo no meu Evangelho, e nel Vangelo di Cristo, o Evangelho de Cristo, le persone non bisogna sforzarsi tanto, as pessoas não precisam se esforçar tanto. anzi devono fare soltanto una cosa: Antes precisa apenas fazer uma coisa: avere fede. ter fé. E lui prende una parola interessante, E ele pega aqui uma palavra interessante. fa uso di un brano del profeta Abacuque, Faz o uso de um texto do profeta Abacuque, dove dice così: onde ele diz assim: perché sta scritto, porque está escrito, il giusto o justo da fede vivrà. viverá pela fé. Sa cosa intendeva? Sabe o que ele pretendia dizer com isso? Paolo prende questo versetto Paulo pega este versículo e sta dicendo così ai Romani, e está dizendo assim aos romanos, che questo versetto que com esse versículo, Dio sta dicendo a loro: Deus está dizendo a eles: chi vuole essere giusto quem quer ser justo e perfetto, e perfeito, e essendo giusto e perfetto avrà la vita eterna, e sendo justo e perfeito ter a vida eterna, è quello che sarà giusto secondo la fede. é aquele que será justo segundo a fé. Amen. Non è quello che sarà giusto per le opere, Não é aquele que será justo pelas suas obras, perché il livello di giustizia di Dio è altissimo, non ce la facciamo. porque o nível de justiça de Deus é muito alto e não vou conseguir fazer. Allora è come se Dio stesse dicendo così: É como se Deus estivesse dizendo assim:
il mio giusto, o meu justo, quello che vivrà con me, aquele que virá comigo, quello che sarà accettabile al mio cospetto, aquele que será aceitável para mim, è quello che accetta la mia giustizia che sto dando é gratuitamente. aquele que aceita a minha justiça e que eu estou dando gratuitamente. Quello che io chiedo come Dio, Aquilo que eu peço como Deus, il mio altissimo livello di rettitudine, meu altíssimo nível de retidão, io vi do nel Vangelo. eu lhes dou no Evangelho. E se voi accettate per fede, E se vocês o aceitarem pela fé, la vita eterna vi è assicurata. a vida eterna está assegurada. Il mio giusto per fede vivrà. E o meu justo pela fé viverá. Il giusto di Dio, O justo de Deus, non il giusto del pastore, não o justo do pastor, non il giusto delle opere, não o justo pelas obras. ma il giusto che è giusto perché Dio dice che è giusto. O justo que é justo porque Deus disse que é justo. Amen. Amém, irmãos? Il giusto O justo che è giusto que é justo perché Dio disse porque Deus disse che lui è giusto. que ele é justo. È questo É este che vivrà. que viverá. E chi è che può ricevere questa dichiarazione di Dio? E quem pode receber essa declaração de Deus? Chi accetta per fede la giustizia che lui offre. Quem aceita pela fé a justiça que ele oferece. Chi accetta per fede la rettitudine che lui offre. Aquele que aceita a retidão que ele oferece. Allora quando Lutero ha capito questa cosa, Então, quando Lutero entendeu isto, lui dice: il portone del paradiso si sono aperti davanti a me. os portões do paraíso são abertos perante mim. Amen. Adesso io riposo l'anima mia. Agora eu descanso a minha alma. Tutto quello che Dio vuole, Tudo aquilo que Deus quer, tutte le esigenze di Dio, todas aquelas exigências de Deus, lui ha già adempiuto in Cristo. eles já foram cumpridas em Cristo. Perciò che fé è riposo. Por isso que fé é descanso. Amen. Amém, irmãos? Sai perché io vado in cielo? Sabe o que eu vou ao céu, irmãos? Ah sì, pastore, perché sei pastore, certo. Porque o senhor é pastor, tá certo? No, Não, non irmão. è questo. Não é por isso. Sai perché io vado in cielo? Sabe por que eu irei para os céus? Perché ho creduto nelle perfezioni di Cristo. Porque eu criei na perfeição de Cristo. Sa cosa sta dicendo Paolo? Sabe o que Paulo está dizendo? Così come Cristo Assim como Cristo si è fatto peccato per noi, se fez pecador por nós, ha preso su di sé i nostri peccati, pegou os nossos pecados davvero, verdadeiramente, senza ombra di dubbio, sem nenhuma sombra de dúvida, così le sue perfezioni assim a sua perfeição, è stata conferita a noi al cospetto di Dio. ela foi oferecida a nós. Se Cristo ha subito le sofferenze del peccato Se Cristo sofreu os sofrimentos do pecado e si è preso il nostro posto, e pegou o nosso lugar, noi abbiamo preso il suo posto. agora nós pegamos o seu lugar. Lui ha subito le sofferenze, Ele sofreu o sofrimento, la pena del peccato, a pena do pecado, perché tu e io potessi avere la vita eterna. para que eu e você pudéssemos ter a vida Paolo eterna. dice: io cosa posso invergognarmi? Paulo dizia: como que eu posso me envergonhar? Non c'è niente da Não vergognare. tem nada para se Una envergonhar. cosa del genere Uma coisa desse tipo è una cosa da essere talmente é orgoglioso. uma coisa para ser muito orgulhoso. E Paolo dice così: E Paulo disse assim: io voglio andare a Roma eu queria ir para Roma per condividere questa buona notizia con para voi. partilhar essa boa notícia com vocês. E lui dice una cosa E interessante: ele disse uma coisa interessante. io aspetto di vedervi, Eu espero vê-los condividere qualche doni con voi, condividere qualche doni dividir alguns dons com vocês, e dopo prendere qualche aiuto finanziario con voi, pegar alguma ajuda financeira com vocês. perché io voglio arrivare fino in Spagna, Eu quero ir até a Espanha, perché io voglio condividere questa buona novella anche in Spagna. porque eu também quero dividir essa palavra com Amém. os irmãos da Espanha. Potete capire? Podem entender, irmãos? Allora sai cosa c'entra con la mia vita, O que pastore? isso tem a ver com a minha vida, pastor? Che questo è il Vangelo che ti ha salvato. Que esse é o evangelho que te salvou. E questo Vangelo di Paolo, E esse é o evangelho de Paulo, di cui lui era fiero, pelo qual ele era fiel, do que ele era orgulhoso. Amen. Amém, irmãos? È questo stesso Evangelo che tu ascolta da parte del Signore in questa Esse é o sera. mesmo evangelho que você escuta da parte do E Senhor. questa è la potenza di E Dio. este é o poder de Deus. E se tu vuoi vivere eternamente, Se você quer viver eternamente, tu devi avere la giustizia offerta da Dio. você tem que ter a justiça Tu oferecida por Deus. vuoi essere perfetto? Você pode ser perfeito? Non cerchi di essere bravo. Não precisa ser bom. Vuoi essere perfetto? Você quer ser perfeito? Cerca di avere fede. Procure ter fé, Perché il mio giusto, porque Deus é justo. il mio giusto, O Deus é o meu justo. vivrà per fede. Viverá pela fé. Amen. Amém. Sai perché? Sabe por quê, irmãos? Perché se io sono giusto, Porque se eu sou justo, e qua io dico una cosa con tanto zelo, e aqui eu digo uma coisa com cuidado. se io sono giusto a questo punto, Se eu for justo a esse ponto, come dice Dio, como disse Deus, offerto nel Vangelo, oferecido no Evangelho,
la vita eterna si diventa il mio diritto. a vida eterna se torna o meu direito. Dio non può condannarti Deus não pode te condenar, perché tu hai creduto nella giustizia porque você creu na justiça. e quella perfezione che vuole Lui, E aquela perfeição que Ele quer, tu ne hai per fede in Cristo. você tem pela fé em Cristo. Amen. Amém? Allora Dio non può mandarti alla dannazione, Então Deus não pode te mandar para a condenação eterna. non può fare, Não pode fazer isso. perché allora Lui sarebbe ingiusto. Porque daí ele seria injusto. Allora questo qua deve portarti pace al cuore. Então isso agora tem que trazer paz no seu coração. Perciò che io non capisco quando chiedo alle persone. Por isso que eu não entendo com algumas pessoas. Io chiedo così a una persona, ad esempio: Eu pergunto assim para uma pessoa, como por exemplo, hai certeza della tua salvezza? você tem certeza da sua salvação? La persona dice: Dio lo sa. E a pessoa diz, Deus sabe. No, Não? è sbagliato. Está errado? Perché che ho certezza della mia Por salvezza? que eu tenho certeza da minha salvação? Perché dopo Cristo io sono perfetto al cospetto di Dio. Porque depois de Cristo eu sou perfeito diante de Deus. Io sono stato dichiarato giusto. Eu fui declarado justo. Dio mi ha guardato, Deus me olhou, ha guardato la mia fede viu a minha fé nel sacrificio del suo figlio, no sacrifício do seu filho. e davanti a quella fede che ho avuto in suo figlio, E daí, diante da fé que eu tive no seu filho, la Bibbia dice che lui mi ha dichiarato per tutta l'eternità giustificato. a Bíblia me diz que Deus me ha declarado justo por toda a eternidade. Amen. Amém? Mi ha dichiarato innocente al suo cospetto a causa della fede in Cristo. Ele me declarou inocente diante dele pela fé em Cristo. Perciò che Paolo dice ai Romani: Por isso que Paulo diz aos Romanos: dunque, portanto, nessuna condanna ha nenhuma condenação há per coloro che stanno in Cristo Gesù. para aqueles que estão em Cristo Jesus. Perciò che lui insiste con i Romani e Por dice isso, così: por isso que ele insiste com os Romanos e continua dizendo assim: giustificati per fede justificados pela fé, abbiamo pace con Dio temos paz com Deus. e Dio ha pace con noi. Deus tem paz conosco. La eternità è la tua garanzia, caro mio. A eternidade é uma garantia para você. Adesso meu irmão. esci da questa sera Então agora fique tranquilo essa noite. e quando tu vai a casa tua, Quando você for para a tua casa, tu dici così: você diga assim: io sono sicuro eu tenho certeza perché la mia salvezza è stata garantita in Cristo. que a minha salvação está garantida em Cristo. Mettiti in piedi per Coloque-se em cortesia. pé, irmãos.